Então vamos passar para a segunda imagem. Aí nós temos a capa de uma das revistas mais importantes do planeta Terra, se não a mais importante em termos de impacto jornalístico e político. Nós temos aí a revista Time, nós temos o grande ícone dos Estados Unidos hoje, a grande figura dos Estados Unidos hoje, eu acredito que não só dos Estados Unidos pela predominância que os Estados Unidos têm no planeta Terra, mas nós temos uma das figuras de maior destaque no mundo, com certeza, se não a maior, que é o Barack Obama, candidato eleito pelo Partido Democrata, é uma pessoa que tende a fazer um trabalho interessante nos Estados Unidos. Quando eu digo interessante, não obrigatoriamente seja eficiente, porque ele tem problemas extremamente graves para poder resolver, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo. Muita gente se pergunta, a eleição, como é que foi? Nós sabemos que a eleição dos Estados Unidos é uma eleição complicada, o pleito norte-americano ele é complicado, ele tem muitas distorções democráticas, nós podemos até dizer assim, mas nós sabemos que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos e a partir do dia 20 de janeiro vai tomar posse, 20 de janeiro de 2009, e será o novo presidente, fazendo com que o Partido Democrata, que teve 2 mandatos na década de 90, retorne ao comando dos Estados Unidos 8 anos depois, substituindo esses 2 mandatos consecutivos do Partido Republicano. Eu estou aqui com a revista Speak Up. Aqui no cantinho, ó, nesse cantinho aqui, você tem a imagem dos 2 principais candidatos do Partido Democrata na época das convenções partidárias ainda, na época em que os partidos apresentavam a quantidade de candidatos para que nós pudéssemos escolher apenas um. Então a gente tem aqui essa revista de 2007, tá bom? Nessa revista, nós temos aqui o tema política e nós temos aqui, ó, Hillary versus Barack. É exatamente o momento onde despontava no Partido Democrata a predominância desses 2 candidatos praticamente. Nós tivemos outro candidato um pouco forte, que foi o John Edwards, mas rapidamente ele desistiu da campanha. E ainda em 2007 nós tínhamos esses 2 candidatos contrastados. O povo norte-americano expressou diversas opiniões com relação a eles 2, porque nós já sabíamos que nas primárias que começaram em janeiro desse ano, esses 2 candidatos tomariam conta de toda a campanha. Então aqui nós estamos com a revista de 2007, essa revista retrata a realidade que eu estou dizendo, os 2 principais candidatos do Partido Democrata representando as minorias norte-americanas. A Hillary representando as mulheres e o Barack representando o negro norte-americano, mais especificamente falando. Então essa revista aqui já dá uma boa margem para você, certo? Nós temos aqui também uma revista mais atual, essa aqui de 2008, quando nós já tínhamos as primárias encerradas, os candidatos à presidência norte-americana, sejam eles do Partido Democrata ou Republicano, eles viajam praticamente todo o país na tentativa de angariar votos para que a gente possa escolher o candidato que verdadeiramente vai representar o partido nas eleições que ocorreram agora em novembro. E nós sabemos que a escolha do candidato do Partido Democrata foi muito mais complicada, porque nós tínhamos 2 candidatos muito fortes, que era Hillary e que era o Obama. No caso do Partido Republicano, nós tivemos uma campanha mais fácil, porque o John McCain, muito precocemente, comparado ao Partido Democrata, ele já tinha consolidado a candidatura dele e já tinha desbancado candidatos como Mike Huckabee, certo? E como Rudolph Giuliani, que era o antigo prefeito de Nova York. Então aqui nós estamos com o nosso amigo McCain, e ele pergunta aqui, está bem simples, a linguagem é bem simples. Ó. Is the man McCain or Obama? O homem é McCain ou Obama? O homem que vai governar essa grande nação é o McCain ou é o Obama? Está aqui, ele pergunta para você. E aqui, se você... Nós passando a página, nós temos o candidato Obama, numa revista mais atual, a campanha já decidida, o candidato democrata já decidido, no caso aí Obama, e o candidato republicano já decidido, no caso aí o McCain. Então nós já temos aqui uma massificação de reportagens a respeito de tudo isso que está acontecendo. Vale lembrar também que nós temos aqui uma revista de circulação nacional, que é a Veja, de circulação internacional. A gente tem Veja também em outros países, mas aqui no Brasil nós temos a predominância dessa revista. A Veja é um veículo de comunicação que transmite uma quantidade de informações e que tem um alcance muito grande. Talvez por isso as reportagens que apareçam nela sejam determinantes para criar uma consciência crítica no aluno.
Não obrigatoriamente você vai desenvolver o seu juízo de valores com um veículo de comunicação apenas. Mas os veículos de comunicação têm que ser lidos para que você tenha condições de criar o seu próprio raciocínio. Então, se veículo tal segue uma linha editorial X, Y, Z, o seu raciocínio tem que ser criado com a maior quantidade de leitura diversa que você possa fazer. Ah, eu não vou ler a Veja porque a Veja é de direita, eu não vou ler a Caros Amigos porque a Caros Amigos é de esquerda. Não, você tem que ler tudo. Aí você faz a sua própria conclusão e discute com seus colegas, com seus professores e cria o seu universo global de conhecimento para você poder determinar a metodologia mais específica e mais adequada para resolver as questões da sua prova. Então a capa da Veja trouxe a célebre frase de Obama, a frase que Obama falou assim que ele foi eleito, onde ele disse: se existe alguém que ainda duvide que os Estados Unidos sejam um lugar onde todas as coisas são possíveis, que ainda questione a força de nossa democracia, a resposta está aqui esta noite. Barack Obama, 4 de novembro de 2008. Aqui na revista é muito interessante, porque em determinado momento ele vai abrir a reportagem e ele coloca dois outros grandes líderes negros que despontaram para os Estados Unidos nas décadas de 50 e 60. O Martin Luther King Jr. e o Malcolm X. Esses dois grandes líderes despontaram para os Estados Unidos. Nós tivemos outro grande líder também na década de 80, que foi o Jesse Jackson, que inclusive apareceu nas imagens lá, quando o Obama ganhou, chorando e tudo mais, dando um tom bem mais emotivo à vitória de Obama. E a gente tem que lembrar de um detalhe. O Martin Luther King Jr. ele tinha um ideal, o Malcolm X ele tinha outro ideal, mas esses ideais evocavam muito a luta pelos direitos civis e pela liberdade racial do negro norte-americano. Mas nós temos que lembrar o seguinte: o Barack Obama ele não é presidente dos negros. Ele é presidente de uma nação. Ele é presidente dos negros, ele é presidente dos latinos, ele é presidente dos homossexuais, ele é presidente dos brancos, ele é presidente do neonazista que está lá dentro, ele é presidente do ameríndio, ele é presidente do amarelo, ele é presidente de toda a nação que está lá dentro. Então ele tem que criar uma política de ajuda ao Alabama, ao estado do Alabama, ao estado da Louisiana, ao estado de Nova York, ao estado da Califórnia. Ele tem que percorrer todos os cantos do país para que ele possa fazer desse país tão problemático do ponto de vista interno quanto externo, uma nação que gere uma certa esperança. E a gente discute muito, né? A gente conversa muito, o que levou Obama a ser o presidente dos Estados Unidos? Tem vários fatores que levaram Obama a ser presidente dos Estados Unidos. O fato é que Obama é presidente dos Estados Unidos. A não ser que aconteça alguma coisa com ele até 20 de janeiro de 2009. Mas isso é uma situação hipotética muito fácil da gente descartar. O Obama vai assumir a presidência e a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Tem problemas muito graves, como a questão dos adolescentes norte-americanos. Nós temos a questão dos assassinatos em série em escolas. Nós temos a questão do sistema de saúde pública, que está passando por um momento bastante periclitante, denunciado pelo cineasta Michael Moore no seu último documentário, Sico. E nós temos também a questão dessa crise, que deu uma bordoada não só nos Estados Unidos, a crise imobiliária, mas pegou no mundo inteiro, no nosso país também, certo? Também na Alemanha, em vários países da Europa. A Alemanha, essa semana, por conta dessa crise, entrou em recessão, anunciou a recessão, porque exporta muito e não tem ninguém, e praticamente os seus parceiros comerciais não têm como pagar esses produtos que são vendidos pela Alemanha. Os Estados Unidos, por sua vez, estão em grande dificuldade. A empresa General Motors também pediu ajuda ao governo, assim como várias empresas estão pedindo ajuda aos governos nos seus respectivos países, de acordo com o impacto que elas sofrem através dessa crise. Então esse é outro fator que Obama vai ter que enfrentar, porque é uma crise que pega o aspecto interno e pega o aspecto externo. Certo? Retomar exatamente essa questão. Vocês estão vendo aí a imagem. Lembrem do Martin Luther King Jr., que passou para a história com o discurso I Have a Dream, que é Eu Tenho um Sonho, onde ele idealizava uma sociedade onde todos tivessem oportunidades e onde não houvesse a questão da segregação. Lembre de Martin Luther King Jr., lembre da luta de Martin Luther King, lembre também do segregacionista, que é o Malcolm X, que ele queria realmente a separação entre negros e brancos em um determinado momento histórico. Lembre do Jesse Jackson, que é exatamente o cara que se candidatou também na década de 80 e perdeu, era do Partido Democrata, e que apoiou Obama nessa empreitada, embora houvesse um determinado momento de divergência entre os dois, mas o fato é que nós temos Obama como presidente. E não vamos deixar de lembrar do grande discurso de Martin Luther King Jr., que Obama muitas vezes evocou
em suas falas de maneira mais tímida, já que ele não era presidente dos negros, ele não é presidente dos negros, e sim de uma nação inteira.